De abril de 1846 a fevereiro de 1848, os Estados Unidos e o México estavam em guerra, devido à anexação do Texas pelos Estados Unidos. O México tentou recuperar seu território, com os Estados Unidos eventualmente saindo vitorioso. Os Estados Unidos ganharam muito nesta guerra. Reivindicou cerca de 500 mil milhas quadradas de território, desde o Rio Grande até o Pacífico. O Tratado de Guadalupe Hidalgo, de 1848, consolidou este território, sendo ratificado tanto pelos Estados Unidos quanto pelo Congresso mexicano. Texas, Utah, Novo México, Nevada, Arizona, Califórnia e o oeste do Colorado foram todos para os Estados Unidos, com o México recebendo apenas 15 milhões de dólares em troca. Os veteranos dessa guerra usaram sua experiência posteriormente na Guerra Civil Americana, que moldou os Estados Unidos atuais. As relações entre o México e os Estados Unidos levaram um tempo para se normalizar, mas hoje os países têm um vínculo mais forte. Eles integram o Acordo Estados Unidos-México-Canadá, com o México se tornando o maior parceiro comercial dos Estados Unidos em 2023, com o comércio bilateral atingindo 263 bilhões de dólares. Porém, tensões borbulham sob a superfície, ameaçando explodir em guerra total. Os Estados Unidos estão se preparando para invadir o México. Neste cenário hipotético, analisamos como essa invasão poderia ocorrer e por que pode não ser o sucesso retumbante que os Estados Unidos acreditam. O prelúdio para a Operação Estrela Solitária de invasão está em pleno efeito. A resposta do governador do Texas, Greg Abbott, ao que ele chama de crise na fronteira entre os Estados Unidos. A cooperação com o México trouxe alguns resultados positivos. Garantir Frontenac Island, há muito usados pelos cartéis do México, foi um grande golpe. Mas Abbott não está satisfeito. Ele defende que mais medidas são necessárias para impedir a entrada ilegal de mexicanos nos Estados Unidos através da fronteira. Ele apresenta seu caso ao Senado e ao Congresso dos Estados Unidos, afirmando que os 249.735 encontros da patrulha de fronteira com cidadãos mexicanos apenas em dezembro de 2023 são muito altos e que junho de 2023 foi o único mês do ano em que essas taxas caíram abaixo de 100 mil. O governador da Flórida, Ron DeSantis, apresenta um argumento similar. Durante sua fracassada campanha presidencial de 2024, DeSantis prometeu enviar as forças especiais americanas ao México no primeiro dia para combater laboratórios de fentanil dos cartéis. Apesar de seus sonhos presidenciais terem acabado, DeSantis ainda defendeu o envio do exército dos Estados Unidos para o México, alegando ser a única forma de cessar o tráfico de drogas para o país. Surpreendentemente, tanto o Senado quanto o Congresso pareciam concordar que algo precisa ser feito sobre as crises de drogas e fronteiras. E, visto que os controles de fronteira tradicionais não estão funcionando, a única solução é os Estados Unidos tomarem as questões em suas próprias mãos e invadirem o México. Senadores e deputados republicanos influentes propõem amplas autorizações para os Estados Unidos. Propostas de envolvimento militar no México são notavelmente aprovadas. A guerra é aprovada. Abbott e seus apoiadores argumentam que os Estados Unidos, com a eleição de DeSantis, espera-se que a imigração ilegal pela fronteira com o México seja contida. Além disso, ele promete combater os cartéis mexicanos, bloqueando o tráfico de bilhões de dólares em drogas ilícitas para os Estados Unidos. Nas horas que antecederam a invasão, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alerta a nação e fala sobre o que está por vir. Ele declara que a guerra será breve, pois o México não conseguirá fazer frente ao imenso poderio militar americano. Ele mal sabe que, por recomendação do governador Abbott, pode estar levando os Estados Unidos para uma guerra de atrito na qual não querem participar. Primeira hora. Escaramuças já ocorrem na fronteira de 2.000 milhas entre os Estados Unidos e o México. Era esperado. O anúncio da invasão americana fez o México mobilizar o máximo de soldados possível. Soldados mexicanos cientes de que enfrentarão a maior luta de suas vidas. O México não tem um pequeno exército. Ele tem 412 mil militares ativos, sendo cerca de um quarto já enviados ou a caminho da fronteira, junto com 98.655 reservistas. Não se pode negar que os Estados Unidos têm mão de obra mais forte. O exército ativo possui 1.328.000 de militares e mais de 799 mil reservistas. O México tem uma vantagem, pois possui 120 mil forças paramilitares
comparado a 0 dos Estados Unidos da América. Esses combatentes já estão fortificando cidades e vilas para retardar o inevitável avanço americano. Por ora, o México foca em atrasar a fronteira dos Estados Unidos. A maioria do assalto americano vem do Texas. O estado abriga 15 instalações militares ativas, que juntas abrigam uma enorme parcela do exército americano. Impressionantes 73.669 militares estão estacionados no Texas. Somando os 33.691 militares da Força Aérea e os 8.398 marinheiros e fuzileiros navais dos Estados Unidos no Texas, o estado sozinho é capaz de igualar o contingente inicial de cerca de 100 mil pessoas que o México envia para a fronteira. Adicione 2.240 da Guarda Nacional e o Texas lida com a maior parte do combate inicial. Muitos desses soldados passarão pela recém-inaugurada Base de Operações Avançadas, uma instalação de 80 acres perto do Rio Grande. Isso é tudo parte do plano. Enquanto as forças texanas avançam, os Estados Unidos preparam sua marinha. Esses navios serão vitais na invasão, mas precisam se posicionar antes para que ela ocorra. 10ª hora. Os confrontos permanecem na fronteira México-Texas. Os soldados mexicanos resistem corajosamente, mas não conseguem lidar com as táticas combinadas das tropas americanas vindas do Texas. Soldados americanos lutam em terra com apoio de bombardeios e mísseis da Força Aérea. Os primeiros sinais da Marinha também estão surgindo. O United States Ship Houston, um submarino nuclear, ronda secretamente a costa leste do México no Golfo do México. Ele é escoltado pelo submarino United States Ship Dallas e pelo porta-aviões United States Ship Nimitz. Todos terão papéis cruciais no futuro, mas agora devem afastar a Marinha do México para auxiliar na limpeza do Golfo do México. O México está bem preparado para este contingente naval inicial. Possui 194 ativos em sua marinha, sendo a 16ª maior do mundo em volume de ativos, mas não se compara aos Estados Unidos em poder. O México possui apenas 5 destroyers e 11 fragatas, sendo insuficientes para competir com os 75 destroyers disponíveis pela frota dos Estados Unidos. Infelizmente para o México, 150 de seus navios são apenas embarcações de patrulha, sem força para enfrentar ameaças vindas do Texas. Ainda assim, eles mantêm sua posição por alguns dias. 24ª hora. A 11ª Região Militar do México, sediada em Torreón, Coahuila, está prestes a cair. Os bombardeios da Força Aérea dos Estados Unidos destruíram as 4 bases militares da região, com soldados americanos do Texas infiltrando-se enquanto lutam contra os soldados mexicanos na fronteira. Combates também ocorreram na 2ª Região Militar do México, que engloba Baja Califórnia Sur e Sonora. A área possui 5 bases, todas alvos para as tropas americanas na Califórnia. As bases enfrentam uma ameaça maior do que a do Texas. A maior parte das tropas americanas neste conflito vem da Califórnia, que abriga cerca de 30 instalações militares e cerca de 161 mil militares, dos quais 115 mil estão baseados em San Diego. Esses soldados chegam em grande número à 2ª Região Militar, transportados principalmente pelos 56 navios da Marinha dos Estados Unidos na base naval de San Diego. A operação é veloz e brutal. Impossibilitado de enviar reforços suficientes ao 2º Distrito Militar, o México recua enquanto soldados californianos dividem suas tropas e aviões americanos destroem suas 5 bases militares na região. Em até 48 horas, o 2º e o 11º distritos militares serão tomados. Os Estados Unidos terão um ponto de apoio no norte do México e controle sobre a fronteira, ganhando tempo para enviar mais soldados ao país. Logo, mais navios americanos chegarão. Dia 7. Na última semana, os Estados Unidos têm consolidado sua posição no norte do México, esperando a chegada de mais navios de sua marinha. Os mais de 50 navios da Califórnia controlam a costa do Pacífico do México, incluindo o Golfo da Califórnia, e os navios do Texas assumiram o Golfo do México. Esses navios auxiliarão nos ataques a bases mexicanas nas próximas semanas, mas por ora servem para isolar o México de boa parte do mundo. Os Estados Unidos já reduziram seu comércio com o México. O comércio bilateral perdeu mais de 200 bilhões de dólares, prejudicando os Estados Unidos também,
apesar do país estar mais preparado para lidar com o impacto econômico. Com seus navios cercando o México, os Estados Unidos podem controlar a bacia de Saresti. Isso é um grande problema para o México. A bacia detém 81% das reservas de petróleo bruto, areias petrolíferas e líquidos de gás natural do país, com 70% das reservas totais situadas offshore. O México vende muito deste petróleo. A estatal Pemex reportou lucro de 1,2 bilhão de dólares em 2022, o que não pode mais fazer. Nas próximas semanas, o México começará a ficar sem recursos para abastecer seu exército. Dia 14. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, tem se empenhado nos bastidores. Com boa parte do fornecimento de petróleo e gás do país interrompido e o gasoduto de gás natural dos Estados Unidos para o México paralisado, através do qual as importações mexicanas cresceram 400% desde 2011, Obrador tem um problema para resolver. Ele recorre a um aliado inesperado, a Venezuela. A Venezuela possui as maiores reservas provadas de petróleo do mundo, com 304 bilhões de barris. Ela não tem acesso a todo esse petróleo, mas pode perfurar o suficiente para enviar um fornecimento estável ao México. A abordagem neutra do México com a Venezuela nos últimos anos joga a seu favor, pois, embora a Venezuela não veja o México necessariamente como aliado, é amigável o suficiente para enviar petróleo a um preço apenas um pouco inflacionado. Uma crise imediata é, em parte, evitada no México. Obrador está preocupado com o lento avanço dos Estados Unidos pelo país. Os Estados Unidos estão mobilizando exército, força aérea e marinha, usando as mesmas táticas que usaram para tomar o norte do México, visando desgastar as bases militares mexicanas. Embora os Estados Unidos estejam perdendo centenas de soldados por dia, o México está sofrendo baixas na casa dos milhares diariamente nos combates. Tem muito pouco poder aéreo comparado aos Estados Unidos, com apenas 462 ativos comparados aos 13.209 da América. Certamente não pode impedir os caças americanos de vagarem pelo México bombardeando bases e disparando mísseis quase à vontade. O México tem apenas 3 caças para combatê-los. A maior parte de sua força aérea consiste em 178 helicópteros, oferecendo pouca defesa contra o enorme poder aéreo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão desgastando o México. Limitou o acesso do país aos recursos energéticos e causou um enorme impacto em sua economia ao cortar o comércio. Tropas americanas avançam do norte do México e os Estados Unidos dominam as águas nos 2 lados do país. Mas algo inesperado está prestes a acontecer. Dia 20. O México possui um trunfo secreto. O exército dos Estados Unidos contém cerca de 160 mil soldados hispânicos americanos, representando 17% do total do exército ativo, segundo o site oficial da instituição. Muitos desses 160 mil soldados são de origem mexicana e muito poucos estão felizes com o que os Estados Unidos estão fazendo com o que eles consideram seu país de origem. Alguns apenas abandonam o exército. Eles não têm opção, pois não podem lutar contra o México, mas sabem que enfrentarão graves consequências se tentarem se unir ao exército mexicano contra os Estados Unidos. Outros se tornam mais ativos. Operações de sabotagem iniciam nos Estados Unidos, com parte do contingente hispânico do exército destruindo equipamentos vitais em bases militares do país. Eles sabem que provavelmente serão pegos e estão dispostos a sacrificar sua liberdade para retardar o avanço americano, mesmo que por um curto período. Esses ataques internos resultam em aviões explodidos, navios afundados durante reparos em porto e brigas generalizadas dentro das fileiras militares americanas. Nada que os Estados Unidos não possam superar, mas certamente um caos desnecessário dentro de seu exército em um momento em que precisa de todas as suas divisões trabalhando como uma só. Ainda mais preocupante para os Estados Unidos é o grande número de mexicanos vivendo em seu território. De acordo com o Pew Research Center, os mexicanos constituem o maior grupo de origem hispânica nos Estados Unidos, representando 60% dessa população em 2021. Esses números estão em constante aumento. O número de mexicanos nos Estados Unidos cresceu de 29 milhões em 2000 para 37,2 milhões em 2021, um aumento de 79%. Muitos desses mexicanos estão agora causando problemas dentro dos Estados Unidos. Greves, violência de ambos os lados em cidades e vilas americanas,
e pequenos esforços organizados para reagir se tornam problemas. Embora o exército mexicano não consiga invadir os Estados Unidos, há milhões de pessoas no México dispostas a lutar como podem dentro do território americano. Os Estados Unidos desviam recursos para a polícia lidar com protestos em massa, enquanto a Guarda Nacional em vários estados tenta combater táticas de guerrilha e ataques terroristas realizados por mexicanos. Ao retornar pela fronteira, depara-se com um desafio ainda maior. Dia 25. Os cartéis mexicanos se mobilizaram. De fato, eles têm organizado campanhas de guerrilha por todo o México e avançou nos Estados Unidos. Para cada cidade e vila que a América tomou, seu pessoal militar enfrentaria pequenos contingentes de lutadores treinados pelo cartel e soldados mexicanos, que deixaram suas diferenças de lado para combater a ameaça crescente. O mesmo se aplica aos muitos cartéis. Há 198 grupos armados no México, que são cartéis por si só, ou facções dentro dos principais anéis de tráfico de drogas do país. Os cartéis de Sinaloa e Nova Geração de Jalisco, os maiores e mais organizados, fizeram uma trégua temporária e lideram pequenas campanhas de guerrilha pelo país. Esses cartéis possuem no total 175 mil membros, muitos deles assassinos treinados e sem escrúpulos em matar soldados americanos. Mais grave para os Estados Unidos é a influência dos cartéis sobre muitas cidades e vilas mexicanas. Os cartéis não são meras gangues vagando pelas ruas do México, são grupos extremamente organizados que controlam grandes faixas do país. Com esse controle vem a influência. O modo de vida do cartel está incorporado em muitas cidades e vilas do México. Com os cartéis unidos, eles usam sua influência para despertar o orgulho nacional e o sentimento contra os Estados Unidos. Cidades inteiras se transformam em fortalezas, guarnecidas por membros do cartel e apoiadas por residentes que preferem viver sob um cartel do que sob o controle dos Estados Unidos e se veem em uma posição difícil. Apesar de destruir a infraestrutura do México, está falhando em conquistar os corações e mentes dos mexicanos. O resultado? Os soldados estão sendo forçados a ir de porta em porta nas cidades, tentando encontrar possíveis inimigos. As baixas civis mexicanas crescem, alimentando a propaganda dos cartéis. A guerra de guerrilha irrompe, com posições fortificadas do México sendo apoiadas por pequenos grupos de combatentes espalhados, atacando as tropas dos Estados Unidos durante sua marcha pelo país. A América já enfrentou situações semelhantes no Vietnã, Iraque e Afeganistão, e sabe que precisa continuar lutando mesmo após conquistar territórios importantes no México. Dia 40. A mudança para a guerra de guerrilha pressiona as forças invasoras americanas. Controla a maioria das grandes cidades do México, incluindo a capital, Cidade do México, e removeu o Obrador do poder. Mas isso só gerou mais problemas. Os soldados mexicanos sobreviventes à invasão americana estão dispersos e mais propensos a se juntar às crescentes milícias e cartéis que lutam contra os Estados Unidos. Há pouco em termos de uma força coletiva ou infraestrutura para a América lutar contra, obrigando-a a enviar constantes patrulhas de reconhecimento e pequenos contingentes de combatentes. O bloqueio naval e o apoio aéreo às tropas terrestres ainda estão presentes. O combate está mais intermitente em comparação ao início da invasão, e as táticas militares combinadas anteriormente eficazes perderam sua efetividade. Os Estados Unidos não são ajudados pelos guerrilheiros mexicanos que exploram o terreno do país. A selva de Yucatán virou uma zona de guerra. Essa coleção de florestas úmidas ocupa 43,4 km² das 1.225,4 km² que compõem o México. Uma pequena quantidade, com certeza, mas mais do que espaço suficiente para os guerrilheiros acamparem. Cartéis e grupos paramilitares mexicanos acampam nessas florestas, usando-as como bases para atacar a península de Yucatán e combater os poucos militares americanos que ousam entrar. Os Estados Unidos não podem ignorar a selva de Yucatán. Fazer isso seria ignorar a existência de milhares de combatentes, então seguem enviando soldados. As tropas em terra colaboram com a Força Aérea dos Estados Unidos, solicitando ataques aéreos ao identificar posições inimigas. É um trabalho longo, árduo e exaustivo, lembrando as dificuldades dos Estados Unidos com o Vietcong nos anos 60 e 70. O controle dos principais centros populacionais significa pouco quando os Estados Unidos estão lidando com a guerra de guerrilha.
Dia 50. Combates continuam nas florestas úmidas de Yucatán. Pior ainda para os Estados Unidos, os guerrilheiros mexicanos estão aproveitando outros aspectos da geografia do país. As montanhas no centro e norte do país estão rapidamente se tornando zonas proibidas. As montanhas Sierra Madre já haviam sido um problema para os Estados Unidos. Em sua invasão inicial, pelo centro do país, ele forçou os Estados Unidos a dividirem seus soldados que chegavam, com alguns lutando no leste do México, enquanto o resto lidava com o oeste do país. Texas e Califórnia serviriam como pontos de lançamento para os contingentes, com os soldados fluindo por esses estados, fornecendo mão de obra suficiente no campo aos Estados Unidos. As montanhas são diferentes. Com a queda de cidades e vilas, mais combatentes se refugiaram nas montanhas, de onde lançam ataques de guerrilha. Mais uma vez, os Estados Unidos têm que enviar poucos soldados para um território hostil. A Sierra Madre Ocidental representa o maior problema. A cordilheira se estende do noroeste ao sudeste do México, com cerca de 700 milhas de comprimento e entre 100 e 300 milhas de largura. A maioria de seus picos ultrapassa 1.800 metros, com algumas montanhas atingindo 3.000 metros ou mais. Os guerrilheiros mexicanos não podem aproveitar totalmente as altitudes, mas conhecem as montanhas melhor que as tropas americanas e podem usá-las para emboscadas e ataques às cidades em ambos os lados da cordilheira. Assim, define-se o padrão para as etapas finais da invasão. Os Estados Unidos conseguiram tomar a maior parte do México. As principais cidades estão sob controle americano, com as bases militares mexicanas destruídas ou abrigando soldados dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não podem afirmar que a guerra está ganha. Agora enfrentam um período prolongado tentando instalar uma liderança amigável em um país unido contra ele. A guerra de guerrilha prevalece no México e os soldados americanos nunca estão totalmente seguros de ataques isolados. Problemas domésticos também surgem, com os Estados Unidos sendo forçados a prender centenas de milhares de mexicanos residentes no país por não poder arcar com sua deportação, arriscando que se juntem às guerrilhas contra as quais lutam. Pode ser hora dos Estados Unidos acionarem aliados? Dia 60. Os Estados Unidos começam a convocar aliados tradicionais, próximos e distantes. O Canadá é o primeiro a pedir para se juntar à luta, apesar de estar relutante. O mesmo se aplica a muitos aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte dos Estados Unidos, como Reino Unido e França, cujos líderes expressaram frustração e confusão com a decisão americana de invadir o México. Por fim, os líderes dessas nações alcançam um acordo. Eles não conseguem justificar enviar soldados ao México para apoiar os americanos em uma guerra de guerrilha, apesar da aliança com a América. Afinal, foram os Estados Unidos que invadiram o México. O artigo 5 da Carta da Organização do Tratado do Atlântico Norte só cobre a defesa de um aliado da Organização do Tratado do Atlântico Norte, se o território deles for atacado. Em vez disso, eles criam sanções semelhantes, porém menos severas, que as impostas contra a Rússia devido à guerra na Ucrânia. Embora as sanções tirem uma parte dos 31,24 bilhões em exportações que o México envia para a Europa anualmente, as sanções não são um movimento especialmente importante da Europa. O bloqueio naval americano já impedia o México de exportar para a Europa, então as sanções tiveram pouco impacto adicional no inimigo dos Estados Unidos. Enquanto isso, o exército mexicano fragmentado continua se comunicando com líderes sul-americanos. Apesar dos Estados Unidos controlarem grandes áreas do México, o país mantém seu protagonismo na geopolítica sul-americana. O México mantém 14 acordos comerciais em andamento com países sul-americanos, apesar dos acordos com os Estados Unidos exercendo mais pressão. Mantém diálogo político com todos os 32 países da América Central, do Sul e Caribe. O México lidera a Aliança do Pacífico. Este pequeno coletivo de países sul-americanos foi formado em 2011 por México, Peru, Chile e Colômbia. Ambos os países têm costa no Pacífico e não aprovam as políticas agressivas dos Estados Unidos se consolidando no México. Peru, Chile e Colômbia reconhecem não ter o poderio militar para enfrentar os Estados Unidos diretamente, seja sozinhos, em conjunto ou como parte de um exército que adentra o México para tentar rechaçar os Estados Unidos. Nas semanas seguintes ocorrem manobras geopolíticas. Os lados não enxergam os benefícios das ações americanas, motivadas por questões de imigração e narcotráfico. A Europa impõe sanções ao México e pressiona os Estados Unidos a anunciar um cessar-fogo
e negociar a devolução do México ao seu povo e a um líder amigável aos Estados Unidos. A América alcançou alguns de seus objetivos. A imigração diminuiu e os cartéis, ainda que não eliminados, estão dispersos e sofreram grandes perdas para as forças americanas. Talvez isso seja suficiente. O Canadá também é uma importante voz de razão para os Estados Unidos. Ele destaca que o México era um parceiro econômico crucial para os Estados Unidos antes da invasão e que os confrontos atuais do país são um caso dos Estados Unidos prejudicando a si mesmos. O Canadá defende a declaração de paz para evitar que os Estados Unidos sejam vistos como valentões globais. Os aliados do México querem evitar confrontos com os Estados Unidos a todo custo. Eles também pressionam os Estados Unidos a pedir um cessar-fogo. Afinal, argumentam, se os Estados Unidos estão dispostos a invadir o México, o que fariam na América do Sul? Países ao sul do México estão preparando forças militares e formando alianças. Eles não querem lutar contra os Estados Unidos, mas como vemos, os membros europeus da Organização do Tratado do Atlântico Norte e a Rússia estão se preparando. Enquanto isso, os Estados Unidos ainda precisam lidar com a guerra de guerrilha durante a ocupação do México, dia 80. A pressão política se faz sentir. Obrador, mantido pelos americanos desde que assumiram a cidade do México, é chamado para negociar. São dadas a ele condições específicas. O México se comprometerá a lidar com os problemas do cartel e da imigração em seu território, além de permitir a atuação dos Estados Unidos, enviando forças para fazer cumprir suas próprias leis de imigração e drogas. O líder do México enfrenta uma escolha. Ele pode aceitar esses termos e restaurar uma paz instável no país. Com isso, ele cede aos Estados Unidos, que seu povo pode não apreciar muito. Ou ele se recusa, deixando a invasão seguir como será. Nesse caso, os Estados Unidos e o México provavelmente estarão lutando por anos. A guerra já foi vencida. Os Estados Unidos invadiram e tomaram com sucesso todos os principais centros populacionais mexicanos. Grupos guerrilheiros apoiados pelos cartéis lutam constantemente contra os Estados Unidos, impedindo seu controle total sobre o México. O que você acha que Obrador escolhe? Compartilhe sua opinião nos comentários. Lembre-se que este é apenas um dos possíveis cenários caso os Estados Unidos invadissem o México. Você consegue pensar em outros? Compartilhe nos comentários e obrigado por assistir. Confira o que aconteceria se o exército dos Estados Unidos entrasse em guerra com os cartéis de drogas mexicanos, hora a hora, ou clique neste outro vídeo